Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma vez aqui estamos para um vídeo abençoado e temos muita coisa boa para vocês. Preste atenção nessa experiência que tenho com esse Deus e você vai crescer espiritualmente. Iremos, porém, dar início com um texto que está escrito no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8, versículo 3, que diz: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Você tem se tornado uma criança? Uma criança é dependente dos pais. Uma criança não sabe se cuidar. Lembro-me quando criança que minha mãe me dava banho. Eu não sabia tomar banho. E outras coisas mais eu não sabia fazer. Lembro-me quando meu pai amarrava o cadarço do meu sapato. Eu não sabia fazer. Eu era uma criança. É o que Jesus está dizendo, que uma criança é dependente dos pais. Seja também você dependente do Pai Celestial. Uma criança é inocente. Uma criança não guarda rancores, não guarda maldade. E muitas das vezes a gente vê as crianças se intrigarem entre si, brigarem, discutir e aquela coisa toda. Aí os pais vêm, discutem um com o outro, proíbem as crianças de brincar, mas você vai ver daqui mais uns dias os dois estão brincando de novo. É assim mesmo. É assim que acontece, né? Ela não guarda rancor. A raiva é passageira, logo vão estar brincando. Por quê? Porque o coração é puro. Porque é uma criança inocente. O que é uma criança inocente? Não vê o mal. Se segurar a mão dela, né, para atravessar a rua. Conta-se que um pai estava para atravessar a Avenida Presidente Vargas, aqui no Rio de Janeiro, e ele segura a mão do filho. E aí foi atravessando a Avenida Presidente Vargas. Quem conhece a Avenida Presidente Vargas, antigamente não tinha aquela passarela, não existia passarela, tinha que atravessar, era uma rua larga. Hoje tem várias, né, tem várias divisões da estrada. Naquele tempo era aquela rua larga, e foi atravessando. Quando chegou lá no outro lado, o filho olhou do pai e falou assim: pai, aquele prédio lá tem 25 andares. Enquanto o pai carregava ela atravessando a avenida, o menino olhava para o prédio e contava andar por andar. Interessante, né? Quando nós somos guiados por Deus, não precisamos nos preocupar de nada, porque Ele cuida de nós, Ele trata de nós. É assim que a gente precisa viver com Deus, como uma criança. Não deixe que o inimigo faça você se tornar esperto, malandro, né? A gente tem que ter o coração de uma criança, né? Na malícia, a gente tem que ser como criança, não é verdade? E na nossa mente como um adulto, assim como o sábio faz. O sábio não vai logo falando, ele medita antes de falar, né? Uma criança, dependendo do Pai Celestial, um crente como uma criança dependendo do Pai Celestial, ele vai aonde ele quer que você vá. Ele vai te conduzir aonde ele quer que você chegue. Mas se você não se torna com uma criança, não, eu sei andar com meus pés, né? Depois que nós nos tornamos adultos, os pais não precisam nos guiar mais. Mas no reino de Deus, você nunca pode deixar de ser uma criança, né? Eu já tenho 58 anos,
Mas eu tenho que ser como uma criança, no meu coração, dependendo do meu Pai Celestial. Ele guia os meus passos. Bom, nós temos muita coisa para contar e nós não podemos deixar de falar, né? Aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu passei por um momento crítico na minha vida, né? Muito crítico mesmo. Eu ainda não era casado, né? Então faz um bom tempo, mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, isso faz, né? Eu fui acometido de uma enfermidade. Quando eu levantava pela manhã para trabalhar, eu levantava às 5 horas da manhã e eu não me sentia bem, me sentia fraco, com fraqueza. Eu ia trabalhar a pulso, né? E eu trabalhava e chegava, era aquela canseira, era aquela dificuldade. E eu, quando olhava no espelho, quando eu ia me escovar meus dentes, lavar meu rosto, eu olhava no espelho, eu não estava bem, eu estava muito ruim mesmo, estava péssimo. E um dia, eu entrando no ônibus, eu encontrei uma serva de Deus, que ela olhou para mim e falou: irmão Flávio, você não está bem de saúde. Eu vou te dar um endereço de uma igreja para você ir lá, um trabalho que uma irmã tem lá em Marechal Hermes, e você vai lá. E eu já estava orando, falando: Senhor, o que que eu tenho, Senhor? O que está acontecendo comigo, Senhor? Eu não sei o que está acontecendo comigo, não é? E eu falava muito com Deus, então aquilo era a resposta de oração. Então ela me deu o endereço e me disse aonde ia, e eu, no primeiro dia, eu não consegui ir. Foi uma batalha espiritual, uma luta muito grande, e eu não consegui ir, e passou dias eu não conseguia ir. Quando foi um dia, eu falei: em nome de Jesus, hoje eu vou naquele lugar. Ainda que eu chegue atrasado, eu vou. Porque eu trabalhava e depois eu tinha que ir, né? E eu cheguei naquele lugar. Você sabe o que aconteceu? Ninguém sabia do meu problema. Mas Deus, que sabe do teu problema, Ele revela o teu problema, a tua dor, a tua enfermidade, seja o que for, Ele revela através dos seus vasos. E na hora da oração, aquela irmã disse: aqui no nosso meio tem um irmão que ele, quando levanta pela manhã, ele fala com Deus, ele vai lá, ele olha no espelho, ele fala com Deus: é isso e isso que eu estou passando, Senhor, Senhor, Senhor. E você se sente muito mal para trabalhar, você trabalha com muita dificuldade, e o Deus me revela que o teu sangue está virando água, você está com leucemia, você está com um problema muito sério. Eu levantei a minha mão. No ato de eu levantar a minha mão, ela disse assim: é você mesmo. E Deus está te curando. Irmão, o meu corpo começou a pegar fogo. Pegou fogo. Eu saí daquele culto radiante e eu fui dormir com o meu por dentro das minhas veias. Eu sentia que estava pegando fogo. Deus me curou daquela enfermidade, porque Ele cuida dos seus. Mas eu quero contar outra parte deste testemunho. Neste período, né, ninguém sabia do meu problema. Eu não contei para ninguém. Para ninguém, ninguém na minha casa, ninguém sabia do meu problema. E um dia, um pastor, ele tinha uma filha, né? Esse pastor, ele tinha uma filha pequenininha, uma garotinha. E e depois eles contaram para mim esse ocorrido, que um dia a menininha sentou na cama da mãe e falou assim: mamãe, 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 eu estou vendo aqui o irmão Flávio indo para o céu, ele está indo, o anjo está levando ele, o anjo está levando ele, o anjo está levando ele. Eles contaram para mim. Depois de muitos dias, quando eu encontrei com eles, contaram para mim. Olha, o que ia acontecer comigo? Não é? Jesus me deu o livramento de morte, né? Eu fui cometido àquela enfermidade. Aquilo ali foi uma seta de Satanás para me matar.
sabe? Eu sei que foi uma seta de Satanás para me matar. É desse jeito, irmão. Nós estamos numa guerra. O soldado pode ser alvejado. Ele pode ser alvejado, mas nunca destruído, né? É isso? Ele pode ser alvejado, mas ele não pode recuar da batalha. Ele tem que estar firme da batalha, porque Deus peleja por ele. No vídeo anterior eu estava falando sobre pessoas que perseguem os homens de Deus. Olha a experiência que eu tive. É que ninguém sabia também. Uma certa vez um pastor começou a me perseguir e começou a me tratar muito ríspido, muito mal, e eu me levantei contra aquele pastor. E eu falei mal daquele pastor, eu era jovem, e eu fiquei muito aborrecido com aquele pastor, né? E eu comecei a falar daquele pastor. E o Espírito de Deus começou a cobrar de mim. Ele começou a cobrar de mim. Então, eu fui num lugar, né, na casa de Deus. E ali o que aconteceu? Deus usou um vaso ali e apontou o dedo para mim e disse: não fale mal do meu servo. Porque se você continuar assim, eu vou tirar tudo que eu te dei. Você vai ficar vazio do meu espírito. E eu me arrependi, dobrei o meu joelho, oraram por mim e Deus não precisou tirar o que Ele tinha me dado. As visões, as revelações, o dom da profecia, o batismo para o Espírito Santo. Eu me arrependi. Eu nunca mais eu fiz isso. É por isso que eu falei no vídeo anterior, não persiga os homens de Deus. Porque Deus trata com os homens de Deus. Você que está perseguindo o homem de Deus, você está vazio do Espírito Santo. Eu olho para esse irmão e não vejo o brilho do Espírito Santo no rosto dele. Você olha para a minha face, para os meus olhos, você está vendo o quê? Você está vendo treva ou está vendo luz? Uma certa vez, nós fomos fazer uma visita a uma mãe de santo. Olha o que aconteceu. E quando nós chegamos no portão, estava eu, minha esposa, a minha cunhada e outro grupo de irmãos. Nós fomos lá fazer uma visita à mãe de santo. Deus tinha nos tocado para ir lá, né? Meu pai foi a minha cunhada que nos chamou. E aí, o que aconteceu? Chegou no portão, bate palma, chama, não atendia de jeito nenhum, mas não atendia de jeito nenhum. E aí a minha cunhada estava... vamos desistir, vamos embora. Não vamos embora não. Vou fazer uma oração aqui. Eu me lembro que eu repreendi o diabo, fizemos aquela oração. E ela com muita dificuldade veio, porque a minha cunhada conhecia ela, e a família da minha cunhada conhecia da minha esposa, conhecia ela, né? Porque eram espíritas, né? Jesus que tirou de lá. Então conhecia e recebeu, e nós entramos. Ela nos recebeu, ela foi evangelizada, mas ela não quis nada com Deus. E eu cheguei para ela e perguntei: o que você viu, o que a senhora viu quando nós entramos aqui? Sabe o que ela me respondeu? Eu vi muita luz. Foi por isso que eu recebi vocês. Tá vendo? Eles conhecem a verdade. Eles conhecem que o povo de Deus tem luz. E será que você não pode ver luz no profeta de Deus? A quem se persegue? Você acha que se persegue profeta de Deus ou falso profeta? Você não vê perseguir falso profeta. Você vê perseguir falso profeta? Hein? Você vê perseguir falso profeta? Você só vê perseguir profeta de Deus. Você persegue aquele homem lá porque ele dá muito fruto. Mas você só fica olhando a falha dele. Qual de nós não temos uma falha? Jesus disse para aquela mulher: pega em ato de adultério, né? Diz para aquele povo que ia apedrejar ela: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. E você está perseguindo o homem de Deus, né?
A quem se persegue? Se persegue falso profeta ou se persegue profeta de Deus? Perseguiram Jesus. Jesus era falso profeta? Me diga aí, Jesus era falso profeta? Hein? Nos tempos de Elias, me diz aí, quem era falso profeta? Elias ou os profetas de Baal? Se perseguia os profetas de Baal, os profetas de Baal estavam sendo perseguidos por alguém? Os profetas de Deus naquela época perseguiam os profetas de Baal? Elias não se deixava a ser levado por isso, né? Ele falava a verdade, mas quem era perseguido? Elias era perseguido, e eu pergunto a você, Elias era profeta, falso profeta, ou era um profeta de Deus? Quem foram mortos, não é? E é isso aí. Elias obedeceu a ordem de Deus, e o que Deus mandou, Deus dá a vida, Deus tira a vida. Tem gente que prega por aí dizendo que Deus não castiga, e a palavra de Deus diz que Deus castiga aquele que Ele ama. Deus fez a ferida e Ele a sara. Deus coloca a enfermidade e Ele tira a enfermidade, porque Ele é Deus. Tem gente dizendo aí que esse vírus que está aí não é castigo de Deus, né? Disseram aí, até um grandão aí disse que isso não é castigo de Deus, isso aí é coisa do diabo. Coisa do diabo, coisinha em cima nenhuma. Isso é castigo de Deus, isso é julgamento de Deus. Vai ler livro de Apocalipse, você vai aprender. Deus castiga aquele que Ele ama. Entende? Esse castigo está vindo na terra para você se arrepender. Para nós nos arrependermos e nos converter de verdade. Nós temos que ser como uma criança. Olhe para você. Criança anda perseguindo alguém? Hein? Criança persegue alguém? Não tem força para perseguir ninguém. Uma criança, como é que vai me perseguir? Uma criança inocente, fraquinha, pequenininha, vai perseguir um homem como eu, como você? Não vai perseguir. É por isso que você tem que se tornar como uma criança. Se você está perseguindo os outros, você não é uma criança. E você não vai entrar no reino dos céus. Você tem que se tornar uma criança. Nós falamos também que se persegue. Falam muito por aí, maçom, pastor maçom, que fulano é maçom, que não sei o quê, e fica perseguindo, perdendo teu tempo com isso. Uma certa vez, fazendo reunião aqui na igreja, entrou um homem de uma altura, né? Senhor Ricardo, eu não vou esquecer dessa experiência que foi muito forte. Ele entrou de muleta. Ele estava com um problema muito grave nas pernas e não conseguia andar. Ele andava com muleta. Ele entrou a família dele. Não sei como chegou aqui. Alguém convidou, né? Foi convidado. E o que aconteceu? Na hora da oração, aí a mãe dele veio junto, uma senhora bem idosa, velhinha, veio junto com ele. Eu fui no ouvido dela e perguntei: senhora crê que Deus cura o seu filho? Aí ela disse: Deus é poderoso. Não, estou perguntando se a senhora crê. Porque se a senhora não crê, eu creio. Olha, ele saiu daqui sem as muletas, ele saiu andando. Mas não ficou por aí não. Ficou por aí não. Nós fomos fazer, ele me chamou para ir lá fazer uma oração na casa dele, nós fomos fazer uma oração na casa dele. Família grande, nós fomos fazer uma oração. E eu coloquei a mão sobre a cabeça daquele homem. E quando eu coloquei a mão na cabeça daquele homem, o Espírito de Deus me deu uma visão. Eu vi uma sala, como a sala da maçonaria. E eu ia falando, essa sala, eu estou vendo uma coisa aqui, seu Ricardo. Ele falou, sim, não, pode dizer. Eu estou vendo uma sala assim, 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 assim. Ele olhou para mim, isso aí é uma sala maçônica. Eu era maçom. Eu era o 28º maçom, grau maçom. Faltava pouco para me enxergar o 33. Mas eu saí daquele lugar, eu vi o erro lá, e eu li a Bíblia e via que tinha coisa errada. Sabe o que eu fiz? Eu larguei aquele lugar, e lá todos nós que somos membros da maçonaria, cada um tem o seu rosto numa fotografia. Eles viraram o meu quadro, o quadro da minha
fotografia de costa para a maçonaria, de costa para a parede, e me amaldiçoaram e eu fiquei assim. Vocês estão vendo? Tá vendo? Precisa de você perseguir? Eu quero perguntar se você está evangelizando eles, né? A palavra está sendo pregada. Será que eles vão na igreja ouvir uma palavra? Não, a televisão está aí. É por isso que Deus colocou esses homens aí. Está lá o R.R. Soares pregando, está lá o pastor Malafaia pregando, está lá o apóstolo Valdemiro Santiago pregando, está lá o apóstolo Duque pregando, e você fica chamando ele de falso profeta, né? Você está certo mesmo? Então era você que tinha que estar pregando lá na TV. Você não tem nem condição de pregar no rádio, você vai pregar na TV? Você está falando dele, né? O diabo que está usando você para perseguir eles. É através desses que estão lá na televisão que alcança aqueles que não entram na igreja. Quantos testemunhos, quantos milagres de pessoas que receberam Jesus, que entregaram sua vida a Jesus através de um programa evangélico na TV. E também foram curados, porque Deus usa muito a igreja mundial na cura pela televisão. E aí? E também usa também o R.R. Soares para a cura da televisão. Eu tenho visto, de vez em quando eu vejo o programa deles. E você está perseguindo ele. Eles estão trabalhando para Jesus. Eles falam mal de você, ele persegue alguém? Ele fala mal de alguém? Você que fala mal dele, você dá conta a Jesus. Você vai dar conta a Jesus. Porque você falar mal dele, você não é uma criança. Você precisa ser uma criança. Tem mais uma coisa para falar a respeito deste homem, mas vamos deixar mais para frente, que é um outro assunto também muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu sou um homem de monte. O Espírito Santo de Deus sempre me leva para orar nos montes, para clamar nos montes. Eu sou um homem de monte. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. Existem pessoas que criticam orar no monte, para quê? Se entrega na mão de Jesus, que Jesus também vai levar. Você fala aqui, orar no monte para quê? Mas não fala mal da praia, fica lá na praia pegando um bronzeado, né? E de outros lugares que você vai, você acha melhor que é um monte, né? Então, avalia isso que eu estou te falando. Deus é um Deus de avisos. Deus é um Deus que ama, sabe? Ontem eu fui no monte. Eu estava gravando aqui e o Espírito de Deus falou assim, vai pro monte. E eu parei a gravação, terminei a gravação e não fiz mais gravação. Eu fui pro monte. E eu fui lá. Quando eu retornei, quando eu cheguei aqui em casa, o Espírito de Deus falou assim para mim. Estão querendo matar um homem. Ore por ele. Porque ele quer ir para minha casa, mas não está tendo força. Estão querendo matar ele. E aí eu vim aqui, nesse sofá aqui, dobrei o joelho e orei por ele, clamei por ele. Hoje pela manhã teve culto aqui, né? Reunião de oração, culto, e à noite não teve, né? Por causa desse negócio de quarentena, não está podendo ter culto todo dia, a gente está obedecendo às regras. Mas tem reunião de vez em quando aqui, porque a igreja aqui é uma congregação, não é muito grande. Se fosse uma igreja muito grande, também não ia poder. Mas então, eu falei para a igreja, clamamos por ele mais uma vez. Agora, há poucos instantes, minha esposa veio falar, porque ela tem um canal, né, na mídia aí, no Instagram e outros mais. E aí, o que aconteceu? Homem entrou em contato com a minha esposa dizendo que estavam querendo matar ele. Que ele estava com medo até de ir para a igreja. Isso ela me contou ainda há poucos instantes. E esta revelação eu tive ontem, falei com ela. E ela contou para mim. Isso que é Deus. Ainda há profeta em Israel. Existem pessoas que têm medo de desafiar. Eu desafio. Você quer uma palavra de Deus?
Você pode chegar aqui na igreja, eu não te conhecer, e Deus pode, não é porque eu quero, mas Deus pode revelar a tua vida para mim, porque Ele me chamou para ser profeta, né? Ele me chamou para ser profeta. Eu tinha um pastor que dizia assim, ó, há muitos profetas de cozinha aí, mas ainda há profeta em Israel. Você que persegue profeta, você anda com ele. Uma certa vez eu fui chamado para pregar numa consagração e ali deram oportunidade ao homem de Deus. Aí a irmã disse assim, ó, fulano de tal aí é um grande homem de Deus, isso aqui. Ele olhou e falou assim, não sei, eu não ando com ele. Você não anda comigo, mas Deus anda comigo. Pergunta a Deus se eu sou falso profeta ou sou um profeta desse Deus Todo-Poderoso. Ele vai te falar. Mas se você julgar a minha aparência, qual é a aparência do profeta? Ah, o profeta tem que andar elegante, de terno, tem que andar com a maletinha. Você se enganou. Você se enganou. Se você passasse pelo profeta João Batista, você não dizia que ele era profeta, né? Que ele andava igualzinho a Elias, ele veio no mesmo espírito de Elias, né? E se você fosse julgar o profeta pela sua vestimenta, você ia quebrar a cara com João Batista. O que Jesus falou de João Batista? O maior homem nascido de mulher. Deus te abençoe. Veja o próximo vídeo.